Olá, tudo bem contigo? Eu sou Salvio Honorato e nós estamos aqui mais uma vez em um novo episódio do nosso podcast e trazendo assim sempre assuntos de extrema relevância para o mundo corporativo, para o mundo business. E já me apresentando, para quem não me conhece ainda, eu sou Salvio Honorato, filho amado de Deus, eu sou pai da Paula, pai da Gabi, pai da Ana Clara, eu sou avô de 5, tenho o privilégio de ter 5 netos e sou mentor business, escritor e estou nesse mundo empresarial, nesse mundo corporativo há 29 anos empreendendo no mundo do segmento fitness com a Personal Prime. E hoje eu tenho um privilégio de ter uma convidada extraordinária, maravilhosa, que eu não tenho dúvidas que vai agregar muito na vida desses empresários. E eu gostaria que a Rayana se apresentasse. Quem é Rayana? Nossa, obrigada, Salve, pelo convite. Eu também sou filha amada de Deus. Sou mãe de Bernardo e Silvia, aproveitando a sua deixa. E hoje estou aqui para compartilhar um pouco do que venho aprendendo nessa jornada sobre como ser uma advogada pró-business, né? Pró-negócios. E não apenas aquela velha figura da pessoa que resolve os problemas. Então, é um prazer enorme estar aqui e eu espero realmente contribuir com a sua audiência a partir dos conhecimentos aqui já acumulados e os que também vamos aprender juntos aqui com você. O privilégio é nosso e eu gosto sempre de falar que, além dessa apresentação individual, essa apresentação inicial que eu fiz, eu gosto de falar que eu sou apaixonado pelo desenvolvimento humano e por pessoas. E, Rayana, eu descobri de fato uma nova vida aos 50 anos de idade. Aos 50 anos de idade, eu descobri uma nova versão de Salvio Honorato. E até chegar a esses 50 anos, a gente passou por um processo de amadurecimento, né? Um processo necessário em nossas vidas. Eu conto tudo aqui no meu livro, Salvio Honorato, o caminho para uma vida extraordinária. Eu falo tudo aqui, tudo que eu vi, ouvi e senti ao longo da minha vida e que forjou e que trouxe essa versão de Salvio hoje em dia. Eu não poderia passar por aqui sem mencionar esse livro para vocês, onde eu conto parte da minha história. Mas, Rayana, a gente vai falar sobre a advocacia que impulsiona. Historicamente, ao longo desses 29 anos de vida empresarial, eu sempre ouvi no meio corporativo que o advogado ele resolve problemas. Cara, quando o telefone toca ou quando chega uma mensagem do advogado, rapaz, tem algum problema aqui. E agora você me traz um tema bem interessante onde a advocacia que impulsiona. Como assim? De que forma essa advocacia ela pode impulsionar o meu negócio? Bom, vamos lá. Na verdade, essa figura do advogado que impulsiona, ela não é inédita. Mas com a inteligência artificial, com a transformação digital que o mundo enfrenta, ela passa a ser uma condição de sobrevivência aos profissionais do direito. Então, sempre existiu esse advogado que ele tinha uma sagacidade, uma percepção de oportunidades e ele era fora da curva, digamos assim. A esmagadora maioria do profissional da área jurídica, ele era realmente condicionado para resolver problemas, para litigar. O Brasil é um dos países que mais formam advogados no mundo. Nós temos essa cultura litigante e muitas vezes até o bom advogado é aquele advogado bom de briga para o cliente. Uhum. E esse tempo, ele vem sendo transformado por vários motivos. Por essa percepção, por essa, não seria nem bem percepção, mas seria pelo impacto da economia nas relações humanas que está cada dia mais sensível. Então, brigas são caras. São caras sob o ponto de vista financeiro, são caras sob o ponto de vista emocional. E você há de concordar comigo que nós não temos mais tantos recursos para desperdiçar assim. Menos ainda recursos emocionais. O mundo de hoje não tem mais esses recursos. Então, aquela figura do advogado bom de briga, ela está sendo substituída pelo advogado bom porque ele evita a briga.
Imagina só, você que é um empresário, certo? Ou não? Você sendo empresário, a Personal Prime não é uma empresa que começou agora, ao contrário, está aí consolidada no mercado há décadas. E por esse resultado, eu concluo que você é bom nesse negócio. Concorda? Sim. Então, você é bom de fazer negócio no segmento fitness, que é o segmento que a Personal Prime está inserido. Uma manhã inteira no fórum, aguardando uma audiência, é um tempo lamentável para você, ou não? Positivo. E o que antecedeu essa audiência também, né? Também. Todo uma... Então, assim, perceba o tanto de tempo e de energia e de dinheiro também que você está gastando por uma coisa ruim. Esse tempo você poderia estar colocando no seu negócio, criando novas possibilidades, vendendo, conectando com o seu cliente, gerando experiência ou descansando mesmo, já que a rotina do empresário, todos nós sabemos que não é uma rotina de descanso. Perfeito. Não é de descanso. Mas aí, isso só é possível quando você tem um jurídico estratégico, porque a transformação digital, e nós somos especialistas, né? Eu e o meu time, nós somos especialistas em direito digital voltado para o público empresarial, ou seja, nós somos um jurídico pró-business, pró-negócios digitais. Rayana, o que é um negócio digital? Todo CNPJ ativo hoje é um negócio digital. Alguns são essencialmente digitais, como algumas startups, softwares, negócios que são nativos digitais e exclusivamente digitais. Mas uma escola, a Personal Prime, que é uma empresa que trabalha com produtos físicos, né? Sim. Vocês também são um negócio digital. Vocês têm softwares vários na empresa, vocês se comunicam por grupos de WhatsApp, vocês utilizam redes sociais para fazer o marketing da empresa, vocês utilizam indicadores com tecnologia, vocês têm uma série vocês passam por essa transformação digital. Rayana, a Personal Prime de 20 anos atrás não tinha toda essa tecnologia e certamente não tinha os resultados que tem hoje, correto? Perfeito. Tecnologia aliada do seu negócio, posso falar isso? Sim. Agora, esse é o jogo para gente grande, porque a tecnologia ela pode abrir uma série de vantagens, mas não para os despreparados. Para os despreparados, ela é pedra de tropeço. Exemplo. Se você tem um software de controle de ponto, controle de jornada, né? Na sua empresa. O controle da jornada de trabalho é a obrigação do empresário. E aí, aquele velho caderninho de ponto ainda é utilizado por algumas empresas, mas muitas delas já começaram a substituir pelo software de controle de jornada, porque é mais prático, mais objetivo e tudo. Mas se você não tiver um acordo de compensação de horas, né, para trabalhar essa jornada como um ativo da sua empresa, você pode receber uma reclamação trabalhista e ser condenado ao pagamento de horas extras, mesmo que o software aponte as horas trabalhadas, mas a compensação da jornada ela requer uma documentação anterior, ou seja, não basta a tecnologia por si só, é preciso uma segurança jurídica para utilizar essa tecnologia. A inteligência artificial tem me ajudado muito, certo? Mas como que está a cultura de privacidade da sua empresa para que você não entregue o ouro nas mãos erradas? Para que você não ponha na ansiedade dos resultados rápidos e baratos, eficientes, você não coloque a segurança sua e dos outros, dos seus funcionários, dos seus clientes, em segundo plano e isso lhe custe caro, sabe? Então, assim, essa atualização da empresa para a transformação digital que ela vive, ela é fundamental para que essa tecnologia seja aliada e não pedra de tropeço. Então, é sobre isso que a gente fala numa advocacia que impulsiona negócios. É para a gente sentar na mesa e dizer assim, Salve, olha, esses são os riscos. Esses são os riscos do seu negócio, dessa decisão que você precisa tomar, desse movimento comercial que você quer fazer. Qual desses riscos faz sentido para o seu negócio? Aí você escolhe, mas esse advisor, esse mentor, esse ponto de consciência sobre os riscos jurídicos que o seu negócio tem, estar com essa pessoa, com essa figura na mesa, te dá muito mais liberdade de correr os riscos que você acha que faz sentido para o seu negócio, até porque risco é lucro. Sim. Mas não qualquer risco. A gente percebe claramente
nesse mundo empresarial que muitas vezes, gente, vê se você concorda comigo, a gente peca por falta de conhecimento, peca por não conhecer, peca por não saber a forma certa de como fazer, do fazer legal, do fazer correto. E, Rayana, quais são, assim, as pedras onde se mais tropeça nesse mundo empresarial? Vamos considerar... a gente precisa fazer um corte, uma fatia, né, desse mercado. Vamos considerar segmento varejista, escolas. Quais são os principais erros que você vê com essa tua vivência? Os principais erros. É interessante porque sempre eu escuto essa pergunta sobre como se proteger dos riscos nesse universo de transformação digital. E muitas vezes essa pergunta ela tem uma expectativa de trazermos uma solução em um clique. É um software, é um antivírus, é um firewall, é um sistema, é alguma tecnologia que vai nos proteger desses riscos. E sim, existem várias tecnologias importantes sob o ponto de vista da segurança da informação, mas respondendo a sua pergunta, Rayana, qual é a principal pedra de tropeço, né? Uhum. Eu acho que é a falta de atenção do ser humano. É a falta de olhar humano diante dessa transformação digital. Por quê? Eu não conseguiria apontar um principal problema, mas existe um padrão de negligência ou de terceirização da responsabilidade do meu sucesso ou fracasso para o comportamento do outro. Como assim, Rayana? Eu sou a líder, eu sou o CEO de alguma empresa, mas eu não estabeleço as regras de forma clara. Eu não trago contratos e termos políticas de forma estruturada. Eu não gerencio e não me preocupo em trazer evidências do que eu fiz para que aquele problema não acontecesse. Para quando acontecer, eu ter como prestar contas do que eu fiz para que não acontecesse, qual é o meu conhecimento sobre o alcance do problema e o que eu vou fazer para solucionar. Isso se chama governança. E isso é tão importante quanto a segurança, tanto na perspectiva já entrando da proteção de dados pessoais, como do mercado como um todo. Então, o que acontece? Uma empresa que existe há 20 anos, como a Personal Prime, certamente há 20 anos não existia uma comunicação em grupos de WhatsApp como existe hoje, correto? Perfeito. Mas aí a tecnologia veio, reconfigurou a rotina da empresa, mas as ferramentas para a segurança jurídica disso não ficaram para depois, para quando sobrar tempo, para quando sobrar orçamento. Isso não é preocupação para agora. Agora eu preciso olhar para o faturamento, agora eu preciso olhar para o marketing, agora eu preciso olhar para a identidade visual. Já fez o registro da tua marca? Ah, não, depois eu faço, que agora eu tenho que gastar com a identidade visual. E aí você inverte os papéis de a quem de fato cabe a responsabilidade de dizer as regras e de fazer a gestão desse comportamento da sua empresa, do seu negócio, e também do que é fundamental para início e o que é para depois. A gente vai inverter nessa ordem. Então, por exemplo, eu vejo muitas empresas investindo em marketing, investindo em identidade visual, sem registrar suas marcas. Na minha opinião, isso é um erro gravíssimo, grotesco, porque a marca, a comunicação, ela é o ativo intangível do seu negócio e é o que, de fato, traz o valor de mercado para ele. Perfeito. É o que, de fato, hoje com a internet, com a vitrine gigantesca que a internet nos possibilita, você coloca todo o seu tesouro, a sua ideia, o investimento na identidade visual, você coloca tudo ali sem estar com a proteção necessária, porque você acha que esse registro ele é para depois. E olha que o investimento em registro de marca é muito pequeno diante do potencial prejuízo de perder essa marca. Então, outro exemplo, escolas. Escolas estão hoje vivendo a inovação digital no segmento escolar. Segmento escolar que trata dados de crianças e adolescentes que, por
independente de proteção de dados, eles já são sujeitos muito protegidos pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro. E aí temos aplicativos, temos fotos em redes sociais, temos dados de contratantes, temos dados de responsáveis, temos dados de professores, temos celular na mão de todo mundo, de professores, de alunos, de tudo, sem uma gestão dessa experiência digital no ambiente escolar. Isso é uma bomba a qualquer momento. Saúde, mesma coisa. Hoje vem telemedicina, a comunicação por WhatsApp, grupos de WhatsApp para discutir situações de pacientes, dados de saúde que são dados sensíveis, envio de receitas ou de atestados por meio de celulares que todo dia a gente vê celular clonado, celular roubado, e isso tudo pode originar um vazamento de dados sem um cuidado que poderia evitar. Eu vejo que quando nós falamos de riscos jurídicos, naturalmente nós associamos como consequência desses riscos condenações judiciais ou multas administrativas. Mas existe uma terceira via de prejuízo que é muito maior, que é o prejuízo de mercado, de imagem. Esse prejuízo ele é incalculável, porque ele destrói no piscar de olhos uma relação que você demorou anos para construir, seja com o seu público de clientes, seja com seus parceiros de negócios. Você pode ser representante de uma empresa que é criteriosa com seus parceiros de negócios e você não conseguiu evidenciar que valia a pena ela se relacionar com você. Essa é a lógica do compliance, essa é a lógica da proteção de dados, essa é a lógica dos negócios, relacionamento, né? E hoje falar em existência no digital é falar de gestão de riscos no digital. Perfeito. Gente, entendendo que o que eu ainda não tenho é pelo que eu ainda não sei. E aí, olha a grandiosidade, a profundidade, a extensão, a largura do que está sendo falado aqui e a importância de eu trazer isso para dentro do meu negócio, para resguardar o meu negócio. E, Rayana, informação, vamos lá. Informação. A gente sabe que hoje o que eu tenho de mais importante na minha empresa são informações que eu posso usar, sobretudo do meu cliente, para uma pós-venda, para um remarketing, para alguma ação, né, que eu venha querer ter. De que forma é seguro ou de que forma eu devo fazer a coleta dessa informação, a tomada dessa informação? Queria que falasse um pouco sobre isso. Excelente, Salvio. Veja só, os nossos dados pessoais, hoje a gente tem essa legislação, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, e a legislação brasileira, ela obedece a um movimento global. Não somos os únicos a se preocupar com proteção de dados pessoais. O mundo inteiro se movimenta, nós temos mais de 200 legislações de proteção de dados mundo afora, cada uma se amoldando ao desenho social do país, né, ou da sociedade. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a nossa legislação ela é pró-titular. A nossa preocupação não é com o empresário, a nossa preocupação não é com a velocidade, a nossa preocupação é com o dono do dado pessoal, o titular do dado pessoal. Essa é uma característica da legislação de proteção de dados do Brasil, assim como o GDPR, que é o Marco Regulatório Europeu de Proteção de Dados. Já nos Estados Unidos, a preocupação deles não é com o titular, é com a segurança nacional. Então, nós vamos ver um outro recorte na legislação de proteção de dados dos Estados Unidos, voltado para a garantia da segurança nacional e não da privacidade individual. Aqui, não. Aqui no Brasil, a nossa preocupação é com o titular do dado pessoal. Então, essa clareza, ela é importante estar no olhar de todo empresário, porque justificativas para não proteger os dados pessoais dos clientes, a gente vai ter um monte. E nenhuma delas vai ser válida.
Ah, porque eu preciso aumentar meu faturamento. Ah, porque eu preciso de sucesso nessa campanha publicitária, de marketing e tudo, nessa ação de marketing. Certo, mas isso não pode ser o argumento para você negar a proteção ao titular do dado pessoal, porque hoje falar de segurança é falar de segurança de dados. Os dados, eles são valiosos. Eu gosto quando eu faço muito treinamento nas empresas e eu digo sempre que o problema dos dados pessoais, da segurança dos dados pessoais no Brasil, é porque nós não temos uma cultura de proteção de dados, dos nossos dados. Imagina, dos dados dos outros. Então, se eu chego numa mesa, como aqui nessa sala, e eu tenho um anel que eu ganhei da minha mãe quando eu fiz 15 anos, é um anel de ouro, para mim ele tem um valor material e emocional. Eu não tiro esse anel e deixo sobre a mesa, e saio, e depois de um tempo eu volto, para caso, contando com a sorte, ele ainda estará ali. Eu não faço isso, eu não arrisco. Porque aquilo tem valor para mim. Agora, um copo descartável, esse eu deixo na mesa. Vou ali na outra sala para conhecer o ambiente. Quando eu voltar, se alguém tiver levado o copo, não tem problema. Ele não tem valor material e eu facilmente consigo substituir. Nós achamos que dado pessoal é esse copo descartável. Mas, na verdade, ele é o anel que a minha mãe me deu com 15 anos. E essa mudança de percepção do valor do dado pessoal é o que mais dificulta que a Lei Geral de Proteção de Dados seja de fato implementada na nossa cultura. Então, Rayana, o que eu posso fazer para utilizar as informações a meu favor, já que, sim, dados são o novo petróleo, são o que movimenta o mundo, a economia toda hoje, ela é movida por dados, e sabe por quê, Sálvio? Porque hoje a gente fala de hiperindividualização, ou seja, uma oferta sob medida. As chances de erro nessa oferta, as chances de insucesso nessa oferta, elas são muito menores quando eu sei o que aquela pessoa está querendo. É tipo, eu vou aqui comunicando, poxa, mas eu estou querendo tanto um celular, não, mas ainda não está na hora. Eu digo, não, mas deixa eu pesquisar, deixa eu fazer essa análise. E aí o algoritmo vai pegando essas informações, os cookies, as coletas de cookies servem para isso. E quando eu estou aqui, eles começam a formular uma oferta que vai chegando para mim. Pá, pá, água mole em pedra dura. Até o dia que eu digo, eu mereço. É hoje. É hoje. Então, isso os estudiosos apontam até como uma possibilidade de configuração de assédio de consumo. Enfim, existem vários estudos nesse sentido, mas, na prática, é para isso que os dados pessoais servem, para a gente, entre aspas, adivinhar o que o consumidor quer e entregar para ele a tentação perfeita para que ele consiga adquirir. O que eu vejo muito no varejo é a informação de que, mas essa minha base de dados eu construí antes da LGPD, então eu não preciso me preocupar com ela. E isso não é verdade. Ao contrário, é preciso fazer uma gestão da base de dados de clientes à luz da LGPD. Vixe, mas isso dá muito trabalho. Sim, jogo de gente grande, ok. Porém, no mercado de hoje, o que os perfis de comportamento do consumidor nos dizem? Eles nos falam que o perfil de consumo do brasileiro, se ele sabe que teve um vazamento de seus dados pessoais, embora ele não saiba exatamente qual consequência isso trouxe para ele, mas ele já cria uma repulsa. Uma repulsa com aquela empresa. Então, veja só, o empresário está aqui colocando dinheiro e esforço para trabalhar a experiência do cliente, fidelização de cliente, uma série de coisas, e ele vai assustar esse cliente de forma definitiva, pavorosa e possivelmente onerosa por um vazamento de dados. Rayana, mas vazamento de dados é algo que acontece com grandes instituições. Concordo. A gente fala de vazamento de dados por ataque hacker, por falha de sistema ou por falha humana. O ideal é que não aconteça, mas se acontecer, que eu tenha como prestar contas com o meu mercado, tanto de parceiros de negócios quanto de clientes, sobre o que eu fiz para que não acontecesse aquilo. Eu digo que um ladrão entrar na minha casa porque ele arrombou a porta, matou o cachorro, desativou a cerca e pulou o muro, é uma coisa. Outra coisa é ele entrar porque eu deixei a porta encostada. Uau. Né? Então,
eu vejo que trabalhar dados no varejo hoje é trabalhar dados com storytelling de que eu sou uma empresa tão séria, tão alto padrão, que a sua privacidade é um valor elevado para mim e eu me comprometo em cuidar da sua privacidade com toda a atenção, ética e compromisso. Isso vende. Isso te posiciona em outro lugar. Então, existem também vários dados que apontam que o investimento em privacidade ele tem um retorno até 3 vezes maior no faturamento quando ele é bem utilizado pelo marketing, nessa narrativa de quem sou eu no mercado de dados hoje. Gera valor, né? Gera valor. Então, é atributo de marca. Show, show. Assim, de maneira didática, eu queria que tu falasse ao nosso público o que é, então, LGPD, quais são os direitos dos titulares de dados? Quais são os direitos? De maneira, assim, bem didática, para que fosse melhor compreensivo para o nosso público. Certo. Bom, hoje essa preocupação com dados pessoais, ela se justifica pelo valor que esse dado tem para o mercado. Se nós entendemos que o dono dessa informação é a pessoa, eu preciso tratar essa pessoa com respeito a essa propriedade que é dela, que é o dado pessoal. Ele pode estar até comigo, mas ele não me pertence, ele é do titular do dado. Essa compreensão faz com que eu seja transparente, honesta com esse titular de dado pessoal. Então, o maior direito do titular do dado pessoal é a transparência sobre o tratamento dos seus dados. Quem tem acesso aos seus dados, por que ele tem acesso, para qual finalidade, quanto tempo, por quem passa esse dado, qual é o ciclo de vida desse dado, por quanto tempo ele vai ser utilizado e, ao final, como ele vai ser descartado. Eu preciso entender que esse tratamento do dado pessoal, ao titular, toda essa informação deve ser garantida. Não pode ser uma informação minha apenas, a revelia desse titular, as escuras. Ele não pode, assim, achar que eu estou usando para uma coisa e, na verdade, eu estou usando para outra. Garantindo essa transparência com o titular, nós conseguimos afastar grande parte dos problemas relacionados à proteção de dados, tá? Eu digo que é uma questão mesmo de idoneidade, a lógica do tratamento de dados pessoais. E, às vezes, a gente vê um mercado querendo se utilizar de artimanhas para o tratamento de dados pessoais e, cada dia mais, essas artimanhas estão fadadas a um alto preço. Top. Transparência, finalidade, necessidade, segurança, responsabilidade. Isso. Quais são as obrigações da empresa? Parece que a gente vai ser redundante, mas não. Quais são as obrigações da empresa, então? Citado isso de maneira prática sobre esses dados. Até que ponto, Rayana, eu posso solicitar, por exemplo, um preenchimento de um cadastro? Quais os dados que eu consigo fazer, que eu devo solicitar? De que forma a empresa, tendo a obrigação, tendo essa responsabilidade, mas de que forma ela pode, até onde ela pode acessar essas informações? Perfeito. Essa pergunta, Sálvio, ela vai ser muito caso a caso. Uma consultoria de proteção de dados, ela é uma consultoria sob medida, justamente porque ela não é uma receita de bolo para todas as organizações. Então, assim, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fala em uma rotina diferente. Nós precisamos ajustar a rotina da empresa às exigências daquela lei e nós precisamos de evidências de comprovação disso. Uma coisa não é mais importante do que a outra. Necessariamente a gente precisa andar com essas duas vias. Eu ajusto comportamentos na minha empresa, eu ajusto rotinas na minha empresa, tanto sob o ponto de vista dos funcionários como também dos clientes, e eu crio evidências de tudo isso. Contratos, políticas, termos e tudo isso. Como que essas políticas, como que esses documentos, essas evidências podem ser construídas? A partir da compreensão
da necessidade de tratamento de dados da tua empresa. Eu preciso mapear, entender quais são os dados que são necessários para a sua atividade, quais são as finalidades desse tratamento de dados, como que você vai fazer esse tratamento de forma segura. O encarregado de dados, também chamado de DPO aqui, é muito comum a gente falar, que é a função que eu exerço em algumas empresas, cartórios e órgãos públicos, ele é um solucionador. O meu papel na tua empresa não é dizer que você não pode usar tal dado pessoal, que você não pode coletar esse dado pessoal, que você não pode usar esse formulário. O meu papel é entender o que você precisa e te mostrar como fazer isso de acordo com a LGPD, para que a LGPD não seja um problema na sua empresa. E, ao contrário, seja um atributo de fortalecimento da sua marca. Então, Rayana, eu preciso de foto dos meus clientes. Eu não posso usar isso? Pode. Mas precisa do consentimento deles e precisa disponibilizar a eles um canal para que eles, caso eles se arrependerem de terem autorizado a utilização da imagem, eles possam solicitar a revogação desse consentimento. Então, veja que não é proibir que você use a imagem do cliente, mas te dizer como usar. Rayana, então eu não posso usar a minha base de clientes que foi construída há 10 anos atrás? Pode, mas vamos mandar uma mensagem para esses clientes, atualizando eles sobre o novo momento que a Personal Prime vive, atenta à proteção de dados pessoais. Rayana, a gente tem parcerias onde a gente compartilha os dados dos nossos clientes. Tá, vamos analisar se esses clientes sabem desse compartilhamento, se esse compartilhamento precisa da autorização desses clientes para ser feito ou se ele pode ser feito automaticamente. Esse compartilhamento é com quem? É com parceiro privado? É para um evento pontual? É uma coisa recorrente? Então, eu preciso entender o teu negócio para te apontar como operar nesse negócio de forma segura a partir da LGPD. E sabe por que isso é necessário, Salvio? Porque as multas administrativas por descumprimento da LGPD, elas podem ser de até 50 milhões de reais por infração, a depender, é claro, do faturamento da empresa. Uhum. Mas aí a gente está falando de faturamento, a gente não está falando de lucro, o que é preocupante. Ou mesmo pelo volume de dados que você trata. E aí a gente pode ter uma empresa com baixo faturamento, mas que trata um volume muito grande de dados pessoais. Altos valores de multas, alto prejuízo de imagem e ainda a possibilidade de condenações judiciais, porque diariamente os números aumentam da quantidade de referências da LGPD em decisões judiciais. Ou seja, se eu não adequar-se a essas exigências da LGPD, não é uma opção para o empresário que quer jogar o jogo de gente grande, que quer colher resultados, que quer impulsionar os seus negócios. Por isso que eu digo que nós somos um jurídico para impulsionar o negócio. Porque não saber disso não te dá sequer a chance de se defender desse prejuízo. Quando chegar a conta, já... mas não é, foi na melhor das intenções, ou então não foi para isso. Não é essa... Para quem apesar de você já ter falado, né? Mas assim, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Quase sempre. Para quem deve seguir a LGPD? Empresa grande, empresa média, empresa pequena? Quem? Perfeito. Precisa. A LGPD, ela é uma exigência para todas as empresas, tá? Ela é para todas as empresas que tratam dados de maneira física, de maneira digital. Ela é também para a administração pública. E agora tem um aspecto importante. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador que foi criado pela ANPD, ele não somente fiscaliza, como ele também regulamenta. Ele trouxe algumas flexibilizações para as empresas de pequeno porte. Uhum. Então, por exemplo, as empresas de pequeno porte, elas não precisam ter um encarregado de dados nomeado e as sanções, elas são proporcionais ao seu porte. Sim. As exigências, o mapeamento, ele pode ser simplificado e tem uma série de flexibilizações das exigências, mas existem exigências. Então, todas as empresas... Todas as instituições, públicas ou privadas, que tratam dados pessoais precisam estar adequadas à LGPD. Para as empresas de pequeno porte, as exigências são menores, mas existem. De que forma, Rayana, tu pode falar para o nosso público, para a nossa audiência, primeiramente, qual é a tua empresa
e de que forma ela pode nos ajudar, jogando no nosso ataque, né? E não necessariamente jogando na nossa defesa, depois da gente ter cometido uma falha gigantesca lá no ataque. Tá. Bom, eu sou advogada, né? Eu sou advogada atualmente, eu sou sócia do Soltão Advocacia, o STA, mas eu entendo que dos meus negócios, o que mais pode ajudar as empresas é o STA Academy, que é a minha empresa de treinamento sobre essas novas regras do universo digital. Principalmente o universo corporativo. Então, pelo Academy, nós conseguimos realizar treinamentos in company, nós conseguimos fazer formação de gestores de privacidade, que são, assim, os profissionais que estão internamente na sua equipe, que precisam ter conhecimento sobre proteção de dados. Digamos que a Personal Prime vai me contratar como consultora de privacidade de vocês, mas eu não vou cumprir jornada dentro da empresa. Eu vou fazer toda a minha consultoria, eu vou dar todo o suporte para vocês, mas na minha consultoria, eu tenho vários formatos, né, dessa consultoria. Mas no maior formato, no que eu mais defendo, eu formo um gestor de privacidade interno para você. Uau. Por quê? Porque assim como o advogado trabalhista precisa das informações bem subsidiadas do RH, o encarregado de dados, o DPO, o consultor de privacidade, ele precisa das informações do gestor de privacidade. Eu vou trazer com a minha consultoria as novas regras para ajustar a sua rotina, a rotina da sua empresa, às exigências da LGPD, mas vai ser o seu gestor de privacidade que vai fiscalizar o cumprimento dessas regras internamente. Então, hoje nós temos no nosso escritório essa proposta de sermos parceiros de negócios dos nossos clientes. O nosso objetivo é agregar valor para o cliente quando a gente senta na mesa com ele, falando sobre o que ele precisa se atentar, colocar a atenção, colocar a energia dele quais são os riscos que o negócio dele enfrenta, principalmente na perspectiva desse universo de transformação digital. Mas pelo nosso braço educacional, que é a nossa empresa de treinamentos, a gente consegue trazer muito resultado. Porque não adianta trazer uma regra sem acompanhar essa implementação dessa regra na rotina, né? A implementação dessa regra, ela chega a ser, não sei de que forma, está bem entrelaçada com a cultura da empresa, total. tanto internamente, né, entre os colaboradores, quanto para com os clientes. Com certeza, com certeza. E é exatamente isso. O empresário hoje que consegue resultado, primeiro, é um empresário que investe em cultura, e cultura a gente não transforma da noite para o dia. A gente transforma com a repetição ao longo do tempo. Quem vai repetir a cultura de privacidade internamente à sua empresa? Se não tiver alguém para se responsabilizar por essa missão, os números, o marketing, as vendas engolem essa atenção. A inteligência artificial engole essa atenção, né? Mas, ao mesmo tempo, quem trabalha com a perspectiva de longo prazo é o empresário que como é que eu posso falar? Se reconfigura, se replaneja, se reprograma para ser um empresário fluente na cultura de privacidade, que é uma agenda global, na cultura do compliance, que é evidência de que vale a pena se relacionar com você, e mais, é um empresário que investe em posicionamento, em branding, né? Marca, valor de marca. E hoje, nesse mundo onde dados, informações das pessoas são um ativo de muito valor, ter como provar que você é uma empresa atenta à privacidade é como reforçar a sua marca empresarial, o seu posicionamento. Você não é uma empresa aventureira, você não é uma empresa desatualizada das mais relevantes do mercado global, não. Você é uma empresa tão posicionada no universo de inovação empresarial que esse assunto já é uma realidade na sua empresa. Perfeito. Eu queria que tu falasse, né, para a nossa audiência, que tu desse assim, eu entendo que também você preocupa-se muito com o contribuir na vida do empresariado, sobretudo, né, para que ele tenha realmente longevidade, tenha um bom desempenho.
Qual o conselho tu daria, então, para nossa audiência a partir dessa nossa conversa de hoje, Rayana? Bom, eu falo muito, Salvio, que empreendedorismo é muito diferente de amadorismo, né? Não tem como hoje você colher bons resultados a longo prazo sendo aventureiro. Então, aonde você está colocando os melhores anos da sua vida, as melhores horas do seu dia, a sua energia é em algo que você acredita que vai dar certo, que você deseja que dê certo, ou que você não acredita? Se a gente perguntar isso para qualquer empresário, ele vai dizer, não, eu quero ser bem-sucedido, eu quero resultados. Então, prepare-se para ter esses resultados. Torne a sua empresa a empresa que colhe os resultados, e não que depende da sorte para ter esse resultado. Gestão de riscos jurídicos para a alavanca da sua empresa é tão importante quanto as outras áreas que já são popularmente difundidas como tal. Perfeito. Onde achar Rayana Sotão para pegar um pouco mais de informação, para desfrutar um pouco mais desse teu conhecimento? Onde te encontra, então? Hoje o melhor lugar para encontrarmos as pessoas é na internet. Então, @Rayana Sotão, pode mandar um direct, pode entrar em contato, que será um prazer contribuir. Eu sou advogada de formação, né? Tenho me posicionado como parceira de negócios dos meus clientes. Acho, inclusive, que esse título hoje engole o meu de advogado. Prefiro muito mais ser identificada como parceira de negócio dos meus clientes, mas eu sou professora de coração. E quando você também é professor, né, sabe que isso é uma marca muito forte. Muito, muito. E eu me realizo hoje com a educação corporativa nessa área, porque, inclusive, para o sucesso da minha advocacia estratégica, a educação das pessoas dentro do ambiente das empresas é fundamental. Então, hoje eu realizo nessa via de mão dupla, né, da educação corporativa para a transformação digital e na assessoria jurídica para negócios, que o meu escritório de advocacia promove. Eu me realizo como advogada, empreendedora também e professora. Uau, show de bola. Então, gente, faço votos que a gente tenha contribuído na tua vida empresarial, faço votos que você se aproprie desse conhecimento, mas que faça desse conhecimento uma sabedoria. De que forma, Sálvio? Aplicando. Buscando mais. Se você acha que você precisa conhecer mais, tenha a Rayana à tua disposição, sabe? Troca uma ideia, conversa. Rayana, de que forma eu posso estar com você, tomar um café com você, para que você volte o teu olhar para o meu negócio e veja a melhor forma para que eu consiga desenvolver esse trabalho da LGPD dentro do meu negócio e gerar valor à minha marca, tá bom? Forte abraço!